Oi, então, vou ler aqui Juízes 13, versículo 2, não, 3 fala assim: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho cujo sobre a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Eu quero trazer algumas reflexões, já tem um tempo que eu quero falar isso com vocês, mas teve um período que eu achei que não era o momento, e acredito eu que esse possa ser. Amém? Então nós vemos aqui Deus trazendo direções para a família que ia receber Sansão. Então o chamado era de Sansão, mas a família toda teve que se enquadrar dentro disso. Então nós vemos aqui que o anjo fala para a mãe: você não vai beber, você não vai comer coisa imunda, porque ela é a pessoa que ia passar nutrientes para a vida de Sansão. Primeiro, por causa da gestação, nós já conhecemos como é esse processo. E hoje eu quero aplicar isso espiritualmente para nós. Porque assim, antes, no período nosso normal, nós dividíamos responsabilidades. Então, meio que vocês em casa aplicavam sobre o caráter, sobre educação, e dividido com a escola, e aqui na igreja dividindo com vocês a parte espiritual, conhecimento da Bíblia, amar e ter fé e ter temor com relação às coisas de Deus. É lógico que isso tudo você está dividindo com outra pessoa, mas a maior responsabilidade é de vocês. Só que agora, nesse período de pandemia, o que mais entrou no meu coração, o temor mesmo, com relação a tudo que está acontecendo, é que agora a responsabilidade é só da família. Agora esse compromisso é totalmente de vocês. E eu quero realmente ser muito sincera com vocês aqui, porque eu fui observando, eu conheço a maioria das famílias, apesar de respeitar a intimidade de cada um de vocês, não entrar, muitas coisas eu até queria conversar, aconselhar ou até dar uns puxão de orelha, sendo muito sincero, mas eu respeitando e também entendo que quando eu oro, o Espírito Santo vai e fala com vocês também, porque a oração é muito maior do que qualquer tipo outro de diálogo que eu possa tentar ter com um de vocês. Mas alguns ainda ignoram a voz do Espírito Santo. Então isso me deixa muito preocupada, porque hoje na pandemia vocês são os maiores responsáveis por tudo. Então, da mesma forma que eu sei que se eu não separar 3, 4 horas por dia para fazer tarefa com a minha filha, ela não vai ser alfabetizada esse ano, que essa é a minha responsabilidade com ela na educação, eu também tenho a minha responsabilidade com ela na vida espiritual. Então, nós vemos aqui Deus, o anjo do Senhor, falando com a mãe de Sansão que ela não devia, o que ela não poderia, não porque o chamado era dela, mas por causa do filho dela. E se ela quer guardar o filho dela, ela deveria obedecer. Então hoje, nós como pais, nós precisamos nos questionar qual é o Deus que os nossos filhos estão conhecendo. Nós já estamos há 6 meses nesse período. Alguns já têm 6 meses que não vêm na igreja. Em alguns momentos eu questiono essa decisão, porque você vai numa padaria, você vai no supermercado, você vai num banco, então todos esses lugares é de confiança, mas a igreja não é. Mas se de tudo você não quer ir, tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito, mas agora eu vou jogar uma outra responsabilidade. Seu filho, ele está vendo você buscar o Senhor? A sua casa é um ambiente de adoração? Porque se não existe nada disso na sua casa e na sua vida, como que a sua filha
vai conhecer Jesus. Porque quando voltar ao normal, nós vamos voltar um dia, eu não posso receber novamente essa turma na dança, e alguns eu ainda estou recebendo, né, por praticidade, só porque elas eram da dança. E nesse período de um ano, o que aconteceu na vida delas? Então, assim, são meninas que têm conhecido, aprofundado na palavra, que têm conhecido Jesus, ou são pessoas, ou são crianças, adolescentes, que simplesmente se afastaram da oportunidade de conhecer o Senhor, estão dentro de casa e os pais, as mães, têm negligenciado. E eu digo mais, alguns pais, algumas mães, não são todas, estão se desviando, estão ouvindo música secular dentro de casa, estão bebendo, estão fazendo coisas erradas, que você fala assim, não, minha filha, você que é crente, eu não sou, não sei. Como eu disse, né, não é todo mundo. Então, sim, mas essa responsabilidade é sua. Olha que nós vemos o anjo falando, você não vai comer, você não vai beber, enquanto você estiver com Sansão. Porque você influencia, o que ela comesse, o que ela bebesse ia passar para o sangue de Sansão. Então, assim, nós precisamos lembrar do que Provérbios fala. Provérbios lá no versículo 6 do capítulo 22 fala assim, educa a criança no caminho que deve andar. Então, para sua filha, quando envelhecer, não se desviar, ela precisa te ter como exemplo. Então não adianta nada eu chegar aqui daqui 6 meses ou daqui 1 mês e cobrar dessa criança ou desse adolescente a leitura da palavra, cobrar dessa criança ou desse adolescente, né? O que você aprendeu? Porque isso tudo parece apenas coisinhas, pontos a obedecer, né? Mas não é muito além disso, é aprender a amar o Senhor, é aprender a servir ao Senhor, é aprender a amar a igreja. Tem muita gente que só ama a Deus e a palavra, e a igreja é a menina dos olhos do Senhor, e nós não estamos amando a igreja, nós não queremos servir a igreja, e você é o exemplo que ela segue, você é o exemplo que ela observa e aprende. Então, encarecidamente, eu queria chamar você à responsabilidade de ser exemplo. Eu não sei se você tem caminhado longe dos princípios cristãos, mas se tiver, volta. Se você tiver, arrependa-se, porque você tem influenciado sua filha de uma maneira negativamente. E isso não é positivo. E eu falo isso sobre tudo. Eu vejo lares... tenho observado pela minha postura, não porque eu quero me meter na sua vida, mas por causa da minha liderança com relação à dança, totalmente desestruturados emocionalmente. E eu vejo pais passivos que não se posicionam para melhorar. Então é um lar cheio de brigas, cheio de intrigas, cheio de discussões. Então, ao invés da mãe ou do pai se levantar, se posicionar, começar a orar logo cedo, começar a fazer um ambiente na casa de adoração, colocar músicas, estipular limites com relação à televisão, com relação ao celular, com relação às coisas seculares. Eu falo porque eu tenho isso com a minha filha. Muitas coisas eu tenho que regular, eu sento com ela, filha, isso aqui não é apropriado, isso aqui não é correto, filha, isso aqui você só faz dentro da nossa intimidade, comigo e com o seu pai. Então tem que se posicionar, porque se você não se posicionar, se você não obedecer esses princípios, você não está colaborando com o chamado da sua filha. E aqui eu estou falando dela, né? Mas você sabe que você também precisa falar sobre o seu chamado. Então, nós precisamos ter aí um entendimento que a responsabilidade é nossa. Sempre foi.
Mas anteriormente nós dividíamos ela. Você dividia ela comigo, você dividia ela com outras pessoas, mas agora, somente para aqueles pais que decidiram que se isolar, não vir na igreja, então essa responsabilidade é só sua. E quando retornar, eu preciso ver que a sua filha não se desviou. Eu preciso ver que a sua filha não se afastou. Preciso sim. Porque é um compromisso meu colocar pessoas no altar que estão em intimidade com Deus. Esse é um compromisso meu, uma responsabilidade minha cara que eu dou a tapa, quando cada uma delas sobe lá. E a segunda coisa, são aqueles pais que não vêm e mandam os filhos. Nós estamos também tendo um problema com isso. Não, filha, eu não vou não, mas você vai. Tá errado. Você precisa andar junto. Você precisa vir cultuar o Senhor. Sua filha veio assistir o culto, vem, senta do lado dela, vem ver como que as coisas funcionam dentro da igreja, pra você ver que tem algo para tudo quanto é lado, as coisas estão organizadinhas para justamente a gente pôr esses limites seguro para que você possa cultuar o Senhor. Então você confia de mandar ela sozinha, mas você não vem. Não se organiza para estar aqui. Ah, mas é muito difícil para mim sair e ir para a igreja com a minha realidade. Mas eu quero te falar que cada um tem a sua dificuldade e Deus sabe. E Ele está esperando justamente com que você se organize para servi-lo junto com a sua filha. Então eu tive alguns conflitos nesse mês passado, mês anterior, nesses últimos 2-3 meses que a gente voltou ao normal, né, com a máscara, álcool e tudo mais, mas a gente está voltando à rotina, o mundo está voltando. Então assim, de pais que libera para vir, mas não vem, quer buscar mais cedo, quer que a sua filha apenas dance, mas não assista a palavra. Então, assim, que hora que a sua filha vai ouvir de Deus, porque já tem uma dificuldade de abrir a Bíblia em casa, e se ela não fica aqui para ouvir a palavra através de um pastor? Então, assim, como que está esse processo de consolidação da fé desses adolescentes e dessas crianças? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é muita responsabilidade. Então, se passar do período ali de aprendizado, muitos delas só vão aprender apanhando da vida. Sabe, aquele período que eu quero descobrir por mim mesmo. Eu não quero que chegue nesse. Quando chegar nesse ponto, elas têm aqui dentro do coração delas a voz do Espírito Santo falando assim, não, você não precisa. Ouça e obedeça. Então, mas para elas terem e discernir a voz do Espírito Santo, nós precisamos ensiná-las a ouvir, ensiná-las a ler. E esse é o período que nós não podemos negligenciar. Então, com muito carinho, eu quero alertar os pais a andarem com seus filhos para buscar ao Senhor, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A responsabilidade é minha, eu e a minha casa. Então, que você pegue essa responsabilidade para você, que você vença essa limitação, que você abra a sua Bíblia no dia a dia, que você tenha uma casa com uma atmosfera de adoração, que a presença de Deus esteja na sua casa, para que a sua filha entre na atmosfera, para que a sua filha observe e fale assim, eu quero isso para mim, eu quero aprender a fazer como a minha mãe, como meu pai faz. E que ela não venha apenas fazer por mecanismo, porque se ela vem para a igreja apenas para cumprir uma escala, ela não está aprendendo a amar, ela não está aprendendo a se doar, ela está apenas cumprindo uma escala. E isso é robótico, isso é um mecanismo, e isso mata ela daqui a alguns anos. Porque na hora que vier a fase das tentações da adolescência, da juventude, ela não vai ter aqui no coração dela fé, amor e temor. E aí ela se perde, porque ela só aprendeu a cumprir com um compromisso. Ela não aprendeu a amar, ela não aprendeu a aplicar-se. Amém? Então, assim, com muito carinho, eu quero deixar... Eu falei rapidamente algumas coisas, então se algumas coisas eu não souber me expressar, você conversa comigo, me procura, mas em si, eu quero chamar você
pai, mãe, a andar com eles, a buscar ao Senhor. Essa responsabilidade é sua, esse compromisso é seu. E eu quero muito contar com vocês nisso. Amém? Um beijo. E quem precisar conversar, estou aqui.